A gente mostrou aqui no seu jornal que o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos aqui no Brasil, fechou 2022 com crescimento de 2,9%, conforme dados do IBGE. Apesar disso, caiu 0,2% no quarto trimestre do ano passado, se comparado ao resultado do trimestre anterior. Esses dados apontam que a atividade econômica pode não ter um bom desempenho este ano, o que gera mais um desafio para o governo Lula, junto com a taxa altíssima de juros, tão criticada pelo presidente e economistas nas últimas semanas. Como será daqui para frente? Quem responde essa e outras questões é o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, que hoje está aqui com a gente no estúdio ao vivo. Boa noite, Fausto. Boa noite, Kaique. Boa noite a todos. Fausto, responde para a gente o que esse PIB do último trimestre do ano passado indica. Bem, primeiro a gente tem que olhar o 2,9, né? Crescer sempre é bom, mas o Brasil cresceu muito aquém das suas necessidades, ou seja, para gerar emprego, para gerar renda, e cresceu menos, inclusive, em comparação com países que já publicaram seu PIB. Então, esse é o seu primeiro dado. Nós não crescemos tanto, 2,9 é muito aquém para um país que estava saindo da pandemia, a economia voltando. E, ao mesmo tempo, o que a gente assistiu agora foi que no último trimestre você teve queda econômica. Isso tem a ver com o conjunto de medidas que o governo Bolsonaro implementou no final ali e já indicava para essa queda da economia. Agora nós temos um grande desafio, que é a gente avançar aí nas mudanças da orientação da política de desenvolvimento para que a gente possa, de alguma forma, avançar esse ano com um padrão diferente do que a gente viu no ano passado. As projeções dos economistas indicam, por exemplo, que o IPCA, que mede a inflação, deve fechar o ano com taxa maior que a meta estabelecida pelo Conselho Monetário, né, que mede ali nacional. Isso aí. O que o governo precisa fazer, né? Isso pode ocorrer por quê? Mas aí que a gente vai ter que enfrentar esse ano, que é a discussão da autonomia do Banco Central. O Banco Central é autônomo, ou seja, o atual presidente do Banco Central foi escolhido pelo presidente anterior e vai ficar pelo menos até o final do ano que vem. Olhando para isso, se você não mexer na taxa de juros, você segura a economia como um todo. E os anúncios do atual presidente do Banco Central têm demonstrado em querer manter essa taxa de juros. Eu acho que esse é uma grande disputa que a sociedade brasileira vai ter que fazer. Vamos lembrar, né? O presidente do Banco Central que está lá foi escolhido pelo governo Bolsonaro e defende uma outra visão de desenvolvimento econômico diferente do governo Lula. Então, este enfrentamento da questão da taxa de juros é essencial para que a gente coloque o Brasil numa outra trajetória de desenvolvimento. Uma outra questão, quais os caminhos, então, que o presidente Lula tem para melhorar a economia, Fausto? De alguma forma, os caminhos começam a ser apontados, né? O Brasil está reorganizando as suas contas, o Brasil está reonerando do ponto de vista de uma série de setores que foram desonerados tributariamente. Fala-se tanto da questão do equilíbrio fiscal, mas o governo Bolsonaro fez uma devassa, fez um corte de tributos em vários setores e está faltando dinheiro. Então, nós precisamos refazer essa movimentação que a gente está vendo. A reorganização do CARF está acontecendo e eu acho que tem um dado importante. A política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo tem uma possibilidade significativa de ajudar no crescimento econômico, uma vez que vai distribuindo renda e você vai puxando a economia de baixo para cima. Mas também tem que recuperar a obra, tem que colocar o Estado como indutor do crescimento, ou seja, tem uma série de trajetórias e ações que o governo ainda está, vamos lembrar, né, passa 2 meses só de governo Lula, e que precisam e já estão encaminhadas. Como isso vai acontecer, quanto vai acontecer, eu acho que essa é a grande disputa que está colocada. Vamos lembrar, né, esse é um governo de coalizão, temos um Congresso bastante complicado do ponto de vista das questões legislativas e, ao mesmo tempo, você tem um país a ser reconstruído. O país a reconstruído tem uma vantagem, né? Ajuda a puxar o crescimento econômico, mas não há a menor dúvida que nós vamos ter que enfrentar a questão da alta de juros. 13,75, com uma inflação ali na casa dos 4,5, é um tanto quanto absurdo olhando para o resto do mundo. Vamos ter que enfrentar e essa é uma luta que já está contratada aí para a próxima reunião do Banco Central. A gente conversou então com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Sempre um prazer falar com vocês, melhor ainda pessoalmente. Semana que vem a gente tem outro encontro. Fausto, obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, boa noite a todos.